Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Douglas Roberto, sou sócio fundador da Conexão Américas e hoje estamos aqui com o quadro Papo com DG. Estou recebendo ilustres convidadas para a gente conversar sobre as entranhas desse processo imigratório, é B1, é B2, enfim. Nós vamos bater um papo sobre os bastidores, sobre o que acontece em todas as fases desse processo, mas hoje, especialmente, com muita ênfase a fase inicial, de juntada de documentos. É muito importante para você que está com seu processo em curso, seja ele qual for, ou mesmo você que ainda tem intenção de protocolar, de ingressar com seu pedido junto à imigração americana. Olha, esse vídeo está imperdível. Então, roda a vinheta e daqui a pouco a gente volta com mais um Papo com o DG. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo sobre essa esteira de produção processual. E vamos começar trazendo aqui as nossas convidadas, ilustres convidadas que fazem parte dessa família Conexão Américas, a começar pela Stephanie. Stephanie, que é a nossa gerente geral, que manda soltar, manda prender. Ela que coordena essa esteira de produção, que vai lá, gira o pratinho aqui, gira o pratinho ali e que faz essa coisa toda andar. Tudo bem, Stephanie? Douglas, prazer estar aqui. É importantíssimo esse nosso papo hoje. Acredito que não só para os novos clientes, quem está pensando ainda em protocolar, mas nos que já estão conosco, seguindo essa fase processual, porque é o que eu mais falo com alguns clientes, né? É a parte que eles precisam mais se dedicar conosco. Faz parte do trabalho. Então, faz sentido, Stephanie, dizer que se começar errado, vai errado até o final? Douglas, o nosso papel é tentar com que não vá errado, né? Então, quando a gente identifica algum problema ou algo que está saindo fora do fluxo e do que a gente gostaria para aquele cliente, a gente sempre tenta, faz uma reunião, conversa com o cliente, vai atrás, vamos em busca para não sair errado, porque a gente sabe que deixando algo a desejar na primeira fase, a gente tem uma fase de RFE que fica mais complexa na frente da gente dar sequência. Então, o papel é que não vá errado, né? E esse trabalho às vezes incomoda algumas pessoas, né? Bastante. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Beatriz, tudo bem, querida? Doutora Beatriz, dá licença, né? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês hoje, com o Douglas, batendo um papo tão importante para melhorar os nossos processos internamente no escritório. O seu processo com a conexão. Beatriz, que é a nossa supervisora processual, está conosco há muito tempo, embora seja uma jovem advogada, brilhante, competente, e tem nos ajudado muito nessa produção processual já faz tempo. Então, Beatriz, imagino que seja também um desafio cuidar, supervisionar essa esteira de produção, porque são muitas fases, esses processos geralmente são processos multidisciplinares, quer dizer, tem uma turma grande trabalhando na montagem, na construção desse processo, né? Aqui não é um escritório de um lobo solitário. Nós temos uma equipe grande e que cada fase desse processo envolve X número de pessoas. Exatamente. É assim que funciona? Exatamente, assim que funciona. E aí o nosso papel é realmente juntos montar o melhor processo para o cliente. E isso envolve também a cooperação dele, óbvio, e do setor documental, que é o ponto de partida para todo o processo. Seja para petição, para formulários, para tradução, para tudo isso a gente precisa dessa fase inicial, que é realmente muito importante. Maravilha. Nós temos aqui também a querida Lucileide, que é a nossa coordenadora documental,
e hoje a gente vai falar bastante sobre isso, porque é uma fase muito sensível. Parece simples, né, Lucileide? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui na Conexão, conversando com vocês, um pouquinho com os nossos clientes. E é uma fase, é tudo muito inicial, tudo muito no início. Só que a gente precisa muito ali do apoio dos clientes. O setor de documentação, ele tem muitas vertentes. Então a equipe, ela tá ali sempre muito preocupada, muito antenada para não deixar passar absolutamente nada para que o processo seja o melhor possível. Mas não é simples, gente. Não é só botar documento na pasta, não é uma coisa simples. Não? Não Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque Sim. eu preciso apresentar a nossa rainha dessa fase de documentos e de RFE, né? Sim. Oi, Tudo gente. bem, Júnia? Tudo, prazer. Júnia é coordenadora do departamento de RFE, para falar bonitinho, né, com pronúncia correta, mas é RFE, Request for More Evidence. Quando a imigração solicita mais evidências, né, para seguir analisando o caso, então nós recebemos uma RFE, uma notice, e o oficial explicando ali o que ele precisa, o que ele quer, o que ele deseja para seguir analisando o caso. E isso, quando chega aqui no escritório, é coordenado pela Júnia. Tudo bem, Júnia? Tudo bem, prazer, gente. Sou a Júnia. O setor de RFE hoje ele tem uma importância muito significativa porque a gente tenta sempre melhorar o que talvez tenha ficado em dúvida ali para o oficial. Então, em conjunto com o departamento de documentação, a gente revisita todos os documentos, a gente analisa todas as evidências, lê a petição inicial, lê o business plan inicial e analisa ali o que é necessário adicionalmente para essa etapa, porque o que a gente pode fazer também é aproveitar os documentos trazendo uma justificativa diferente, uma argumentação diferente com aquele mesmo documento que já foi inserido, ou, em alguns casos, né, como pede o documento, trazer novos documentos, uma nova explicação, uma nova evidência sobre aquilo. Depende muito do que é pedido. Seria correto dizer, Júnia, que se o trabalho for muito bem feito lá na fase inicial de juntada de documentos, isso pode ajudar a evitar o disparo de uma RFE? Sim. Sim, quanto mais evidências e, óbvio, atendendo à linguagem simples daquele critério, qualidade também das evidências. A qualidade daquela evidência, as chances tendem a ser menores. As chances menores de um disparo de uma RFE. De uma RFE. Isso. Né? Sim, porque aí, a gente está atendendo ali. O processo é aprovado direto. Sim, sim. Então, aumentam as chances de uma RFE quando lá na fase inicial essa documentação não tem a qualidade ou não tem a volumetria necessária. Exatamente. É isso? Isso. Stephanie, querida, voltemos para você. Diz para mim, aliás, deixa eu fazer aqui um apócrifo, né? Eu elogiei tanto a competência de Beatriz, devo também elogiar a competência das demais convidadas, porque Stephanie, Lucileide e Júnia são brilhantes e eu tenho que agradecer demais a minha equipe, porque ela faz parte das vitórias que acumulamos ao longo desses anos todos. Então, todas essas pessoas que foram aprovadas, das mais antigas até as mais recentes, passam pelas mãos, pelos olhos, pela criatividade, pela inteligência, pelo profissionalismo e a capacidade de todas elas e todos aqueles que aqui não estão conosco, porque hoje o bate-papo é muito específico, mas a equipe é grande e eu quero aqui publicamente agradecer a toda a equipe da Conexão Américas. Stephanie, agora sim, o que o cliente precisa saber e entender já nessa fase inicial de juntada de documentos? Douglas, é a fase em que a gente depende mais do cliente. Todo o nosso processo, a gente fala de supervisora de processos ou coordenadora de documentação, então a gente tem uma equipe por trás que trabalha, né, em cada parte. Mas essa parte de documentação, isso vai depender muito do cliente também.
Porque a gente tem uma análise documental, então tudo que o cliente submete à pasta vai para uma análise. Então não é algo tão simples quanto às vezes o cliente imagina. Nossa, mas eu coloquei um documento, eu não posso ter o retorno já de imediato. E aí a gente fala, olha, precisa ir para uma análise documental. Por quê? Porque as evidências elas precisam se conversar, né? Então os documentos precisam se conversar. Então se eu coloco uma declaração e aí eu não tenho um histórico daquele cliente ainda, eu não posso só validar aquela declaração. Né? Então, a fase de documentos, então a fase em que o cliente entra conosco, ele já começa a ser trilhado um caminho ali para o business plan, para a estratégia dele, mas a gente depende do cliente fornecer as evidências para que a gente analise e entenda que a gente está indo para um caminho que está compatível com a estratégia dele. Ou não, a gente tem que ir para um outro caminho junto com as evidências que ele está nos fornecendo. Então, dá licença, Stephanie, eu adorei essa tua colocação. Eu vou fazer aqui uma didática aqui com quem está em casa. Eu peguei agora a produção toda de calça curta. Vamos lá. Isso aqui é meu potinho de bala que nunca para cheio. Só está cheio hoje aqui, gente. Eu quero fazer, inclusive, publicamente uma reclamação, que isso aqui vive vazio. Está cheio porque a gente está gravando. É quase uma bala cenográfica. Vamos lá. O pessoal que vem aqui devora as balas. Não sou eu, tá? Eu estou emagrecendo. Eu estou de dieta. Vocês podem conferir isso nos vídeos. Brincadeiras à parte, vamos fazer uma didática aqui. Ó. Vamos imaginar que cada balinha dessa aqui seja um documento diferente, Stephanie. Vê se eu estou entendendo o que você está falando. Aliás, eu vou fazer melhor. Se eu colocar um documento lá, uma pasta, um documento, não coloquei nenhum outro documento, só coloquei um. Já dá para você analisar se aquele documento atende, se aquilo está ok? O que a gente vai conseguir analisar é a qualidade do documento digitalizado. Por exemplo, se for um passaporte, ok. Sim, aí eu vou analisar se está completo da forma que nós precisamos, porque a imigração solicita e não é a conexão. Então, parece para o cliente, às vezes, que é preciosismo nosso de querer uma digitalização completa. Quando, na verdade, a gente precisa atender o critério da imigração. Então não é capricho da Stephanie. Não somente capricho nosso. Claro que se a gente vê um documento torto ou mal digitalizado, também a conexão não vai mandar dessa forma para a imigração, mas também é algo exigido pela imigração. Agora, se eu coloco um currículo, coloquei o currículo lá, coloquei o passaporte, agora coloquei o currículo, já dá para analisar o currículo, se ele está ok, se ele atende? Muito superficial, porque a gente vai conseguir ali alinhar a trajetória dele, mas eu só consigo dar validade àquele currículo e seguir com aquele currículo, inclusive dando ok para isso, quando eu tenho as declarações do tempo de experiência. Então, sem outros documentos que reforçam que aquele currículo está ok, está correto, sem esses demais documentos, eu não posso dar um ok definitivo para aquele currículo. Não. Inclusive, a gente até coloca isso para o cliente. O currículo, quando ele coloca, a gente deixa ele pendente para ser finalizado por último. Porque eu vou depender das declarações de tempo de experiência dele. Inclusive, as declarações contribuindo com o que ele fazia naquelas empresas. É verdade, então, que esse currículo, as datas precisam bater exatamente com as datas das declarações entregues pelas empresas. Exatamente. E também que esse currículo, seria correto dizer que esse currículo precisa ter não só o cargo, mas a função exercida por aquele profissional nessas empresas por onde ele passou. Sim, ele precisa descrever as atividades dele, porque ninguém melhor do que ele, né, ou a empresa que ele trabalhou, pode nos fornecer as informações a qual ele realmente trabalhava, o que ele fazia naquela empresa. Porque se eu pego um cargo e eu somente vejo quais são as atribuições daquele cargo, eu posso estar sendo eu posso colocar algo muito amplo ou muito genérico, e aí eu não vou atender a especificidade daquele cliente. Então, nada melhor do que ele nos dizer o que ele realmente fazia naquela empresa, porque às vezes é uma informação, é aquela informação que nos dá um gancho para a estratégia. Mas eu paguei o processo, eu não paguei barato, eu paguei caro, você tem que dar um jeito. Vocês da Conexão têm que se virar e dar um jeito, porque eu não paguei barato. Eu quero que vocês deem um jeito e façam essa fase, cuidem dessa fase de juntada de documentos de forma muito célere, rápido, para ontem. Isso funciona? Não funciona? Eu não estou pagando vocês?
algo que a gente gostaria que fosse muito rápido, né? E quando o cliente nos fornece isso também da mesma forma proativa, isso acaba acontecendo também de forma mais fluida. Então, se o cliente consegue as declarações do tempo de experiência dele... Como tem que ser, né? Como tem que ser. Do jeito que precisa. E até, Douglas, às vezes, assim, nós temos modelos para isso, nós encaminhamos, nós ajudamos. Então, ele não... vocês ajudam. Sim, ele não tem que prover sozinho. Mas como é que é uma declaração? Mas você é gerente. Espera aí, deixa eu escutar a supervisora. É verdade que ela está dizendo? Gente, a gente fornece modelos, nós auxiliamos na revisão desses documentos antes que o cliente envie para assinatura dos respectivos empregadores ou ex-empregadores. Então, todo esse processo é acompanhado pela nossa equipe de documentação e também pela assessoria da conexão. E por falar em equipe de documentação, Lucileide, é verdade que existe uma reunião de boas-vindas com esse cliente que assinou o contrato, agora ele é de fato cliente, ele era apenas um lead, né? Alguém que entrou em contato por indicação, graças a Deus a gente recebe muitas indicações, ou porque nos descobriu através do Google, da internet, do Instagram, enfim. Ela resolveu acreditar, confiar no nosso trabalho, fechou o contrato, ato contínuo, acontece uma reunião. Nessa dinâmica de reunião, o que acontece exatamente? Então, a reunião, a gente tenta extrair o máximo de informação possível da trajetória profissional do cliente. Porque a gente apresenta todas as pastas, tudo que é necessário inserir, tudo de documentação, mas Peraí, como é que apresenta a pasta? Você pega, por exemplo, uma pasta física e mostra para a pessoa? Como é que é isso? Não. São pastas virtuais? Isso mesmo. A gente tem um drive, tá, criado para o cliente, uma pasta personalizada, e dentro dessa pasta, a gente, na reunião online, a gente compartilha as subpastas e vai pontuando uma a uma do que deve ser feito, do que deve ser inserido. A gente faz a análise da trajetória profissional, tá? E reforçando, dentro dessas subpastas, a gente insere os modelos necessários de documentação que a gente precisa. Lucileide, mas às vezes o cliente fica inconformado, em alguns casos até irritado, porque a gente solicita novos documentos ou documentos adicionais a algum outro documento já acrescentado na juntada, e o cliente às vezes fica chateado porque isso está sendo solicitado a ele semanas depois que ele entende que já tinha terminado. Explica isso pra gente. Na cabeça do cliente, eu vou fazer aqui o papel do cliente. Sim. Ora, eu já coloquei, ou pelo menos penso que já coloquei toda a documentação nas pastas. E daqui a 2, 3, 4 semanas o escritório me chama pedindo documentos ainda adicionais. Por que não me pediu isso antes, Lucileide? Tô chateado, Lucileide. Primeiro eu quero dizer, não fiquem chateados conosco. Esse é o nosso papel, é contribuir para o seu processo e o mais limpo possível, para que o oficial leia e entenda exatamente tudo. Então, o que acontece? Além da gente precisar que essa documentação converse, a gente também tem insights, né, dentro ali do processo. Então a gente, às vezes, no final, a gente percebe fazendo uma carta que o referenciador desse cliente falou alguma coisa que não tinha lá na declaração de experiência dele, ou não tinha, ele não tinha inserido um documento sobre isso. Por exemplo, às vezes uma questão de mérito, reconhecimento de mérito, isso está na carta. E o cliente não inseriu um documento que comprovasse isso. E isso é muito importante. Então, o que a gente precisa é que os nossos clientes entendam com carinho é que a gente passa um pente fino em toda a sua trajetória profissional.
Então a gente observa desde que você começou até o final, para que nada passe. Eu sei que isso é muito chato, mas a gente precisa solicitar novas evidências. A gente precisa evitar qualquer problema, qualquer contestação da imigração. E é importante, Douglas, porque a gente pensa assim, se nos levantou alguma dúvida, se pra gente ficou uma lacuna ali que pode ser preenchida, então a gente pensa, e pro oficial? Então, se eu tenho uma declaração onde eu tenho somente 2 atribuições, 3 atribuições, mas no currículo o cliente colocou 5, 6 atribuições, então, beleza, aquela declaração cumpre o papel do tempo de experiência, ela está ok com o tempo, coisa que a gente pontuou antes, mas eu posso melhorar essa declaração para ficar evidente para o oficial quais eram as atribuições dele. Então, ok, a declaração ela vai estar fechada com o tempo de experiência, mas as atribuições podem sim ser melhoradas, não e compatível com aquilo que foi colocado no currículo. Então, muitas das vezes as declarações já foram dadas ok em relação ao tempo, mas a gente avaliando com o currículo, a gente percebe que pode ser melhorado. Então, também faz parte da estratégia. E aí, eu acho que isso é algo que, se pra gente nos levanta alguma... Calma, peraí. Mas tá dizendo uma coisa aqui, dizendo outra coisa lá, então pro oficial também vai ser assim. É alguma inconsistência. Exato. Que não é uma mentira. Exato. É porque, às vezes, o empregador, mesmo que está referenciando, Exato. não colocou uma data precisa, que está conflitando, às vezes, com o currículo, e aí você tem que fazer uma correção. E existem, como o Lucileide frisou, insights que acontecem no momento em que você tem o business plan ou professional plan, dependendo do caso, pronto, você tem a parte da petição já bem adiantada, e aí a Bia Gomes vai dar uma lida e entende que ali a gente poderia acrescentar algo, e aí por isso volta para a juntada de documentos solicitando a ver com o cliente se ele consegue isso ou aquilo. É verdade? Exatamente assim que funciona. Como o processo ele passa por diferentes setores, é comum que outras pessoas tenham insights diferentes a respeito daquele mesmo assunto. E aí essa comunicação ela é muito eficiente para tornar o processo ainda mais robusto e aumentar as chances de aprovação do cliente. Quer dizer, sempre com a intenção de potencializar. Exatamente. Não era para ele ficar aborrecido. Exatamente. Não era para ele ficar irritado. Muito pelo contrário. Era para ele ficar agradecido. Porque a gente está fazendo o melhor possível para potencializar as chances dele. Sim. E até diminuir um risco de RFE, não é, Júnior? Sim. Até acrescentando um ponto, uma coisa que a gente faz é até observar essa área aqui, nós já tivemos algum processo para essa área, quais foram os questionamentos, o que o oficial comentou sobre a evidência, para que a gente possa ir tornando a etapa inicial mais objetiva e diminuindo esses índices de erros e até questão também de vir uma RFE, porque às vezes a RFE ela não vem por um erro, um questionamento muito comum que os clientes sempre mandam quando a gente notifica a emissão de um RFE nossa, parece que o processo não atendeu ao que o oficial queria, e não é por isso, porque a gente desenvolve o processo inicial dentro de todos os critérios objetivos, mas aquele oficial ele pode questionar a informação que está naquela evidência, a informação que está naquele parágrafo do processo, e aí entra a questão de quanto mais documentos objetivos, limpos, e toda essa etapa documental que o setor faz e que também passa por revisão, torna-se importante para diminuir esses índices. Eu queria que vocês falassem, e agora não é uma pergunta direcionada, nós temos aqui 2 exemplos, tá? 2 casos. Você que está em casa, aqui é um caso completo, documentos, é um caso concreto, um caso real, tá? De um cliente, obviamente eu não vou revelar o nome, mas esse cliente aqui foi colaborativo, sabe? Foi proativo. Um cliente que foi colaborativo, um cliente que foi bastante participativo, e aí você tem aqui. Eu vou até pedir para o nosso câmera não dar zoom, porque pode aparecer o nome da pessoa. Então aqui nós temos parte de documentação, de um caso específico, cada caso é um caso, obviamente. Existem processos que o calhamaço de documentações
4, 5 vezes maior do que esse caso aqui. Nós temos os documentos necessários, todos aqui em tempo, num tempo satisfatório. Já esse caso é um caso incompleto e que já está, segundo informação aqui, esse é um processo que já está há 1 ano. 1 ano. É isso que você ouviu. Ele não foi protocolado ainda, ele está aqui no escritório, travado há 1 ano. Por quê? Porque a gente precisa de documentações que o cliente não coloca. Ele não submete a documentação necessária. E tem documentos que faltam aqui, que são até documentos básicos, e que ele não submete. Ora, e aí eu queria perguntar para as senhoritas que estão aqui, qual é a diferença? Qual as implicações que a gente tem dos 2 casos? Douglas, a diferença é gritante. Quando um cliente, como o primeiro exemplo que você citou, coloca tudo que a gente solicita na pasta, a gente consegue montar um processo completo, com evidências robustas e aumentando, assim, as chances de aprovação, reduzindo as chances de emissão de uma RFE. Ou até de uma negativa. Exatamente. E quando o cliente ele não fornece pra gente os documentos que a gente solicita e muito menos em tempo hábil, muito provavelmente essas evidências não estão mais atualizadas. Então essas evidências aí já estão desatualizadas, o que aumenta o trabalho do nosso setor de documentação, que vai precisar reanalisar isso num momento posterior. Aumenta o trabalho do próprio cliente, que vai ter que refazer tudo. Sim. Quer dizer, um retrabalho. E fragiliza o processo, infelizmente. E uma coisa que assim, é importante a gente falar, porque às vezes o cliente reclama muito do tempo, né? Nossa, mas eu já estou 1 ano no escritório e até agora vocês não protocolaram o meu processo. E aí, nesses 2 casos, a gente consegue ver o porquê. Como que eu vou protocolar um processo ainda pendente documentações pessoais do cliente? Ainda pendente fechar lacunas de tempo de experiência. Então, eu não tenho como nem atender os critérios base do processo. E mesmo se eu atendesse os critérios básicos, porque tem clientes que falam, mas eu já tenho todas as declarações, já está na pasta, ou só falta a carta, ou só falta isso, vocês não podem dar andamento dessa forma. E aí, realmente, assim, é o nosso trabalho, né? Então, a qualidade que a gente emprega depende das evidências. Então, se eu não tenho as evidências para fechar as lacunas, e eu realmente protocolar um processo faltando evidências, aí a gente depois fica mais fragilizado na própria RFE. E o que eu falo muito com o cliente, a gente vai trabalhar para que não tenha uma RFE, mas que se houver, a gente não tenha tanta fragilidade e não seja uma RFE tão complexa da gente responder. Por quê? Porque a gente atendeu o máximo que a gente pôde de início. E aí, óbvio, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem. Agora, em uma RFE, a gente trabalhar com aquilo que a gente não tem e que a gente não apresentou, se torna muito mais complexo. E nessa fase de RFE, Júnior, eu posso apresentar para a imigração uma nova evidência que foi conquistada depois da data de protocolo? Não. Quer dizer, tudo que eu submeter à imigração tem que ser antes do protocolo, anterior à data de protocolo, é isso? Em alguns casos, e são raríssimos, a gente até pode colocar aquilo dali não como evidência, porque o oficial ele não vai considerar. Se é depois do protocolo, ele não vai nem olhar aquilo. Só como reforço de narrativa. Mas a gente pode reforçar a narrativa de que, por exemplo, o cliente já está em solo americano, ele terminou uma graduação importante que conversa com o empreendimento. A gente pode colocar aquilo como um adicional, como um plus, mas não como, olha, agora eu tenho uma graduação em solo americano, porque ele não vai considerar aquele diploma. E até reforçando novamente, toda informação faz total diferença. Tudo o que for relacionado à trajetória profissional, ela vai fazer diferença porque a gente consegue analisar. Se a gente tem aquele documento ali para ver se faz sentido ou não, se tem um mínimo de relação com a sua trajetória, faz sentido. Então tem que colocar. Tem muitas informações que a gente às vezes pesca na carta de recomendação e aí o setor de documentação questiona o cliente, mas o cliente não dá muita abertura daquela informação e aí na RFE aquilo é um ponto que a gente pode trabalhar. E aí novamente a gente vai voltar naquela mesma informação, vai pedir mais informações sobre aquela mesma questão que se ele tivesse dado lá no início, teria diminuído, entendeu? Aquela chance de um questionamento por isso.
E por isso, então, Júnior, que fazemos algumas reuniões internas para alinhamento e, inclusive, conversa dos setores para que a gente também consiga otimizar, acelerar esse processo sem que perca qualidade, né? Sim, sim. A gente tem uma troca uma dinâmica, na verdade, né, de comunicação bem fluida hoje entre os setores, todo mundo consegue se comunicar, consegue sentar e revisar aquela informação, e com o RFE isso também acontece. Então, quando o cliente ele recebe um RFE, a gente analisa aquela RFE com base no que foi desenvolvido no processo dele e faz uma reunião secundária com o cliente também, para ele entender ali o que está sendo questionado, a validade, pertinência daqueles questionamentos, o que adicionalmente ele vai ter que prover, e ao longo do processo da RFE, porque existe um prazo, a gente vai também trocando com ele, porque pode ser necessário que ele tenha que ceder novos documentos, ou que a gente precise trabalhar a informação de um documento em específico, que esteja contido numa carta, numa declaração, a gente vai extrair mais informação sobre aquilo. Então, sim, tanto com o cliente quanto internamente, existe uma dinâmica de comunicação bem intensa para que a gente tenha alcance, né, a aprovação dele. E além dos setores colaborarem bastante para a gente responder essa RFE, a RFE também é bem enriquecedora para a gente acompanhar o entendimento dos oficiais, né? Sim. Eu, particularmente, por sempre trabalhar nesse setor, eu gosto de observar a RFE como uma oportunidade que o cliente tenha de melhorar aquilo. Porque se a gente sempre olhar para a RFE como uma questão negativa, a energia que você dispensa sobre aquilo também vai ser negativa, e aí o resultado não vai ser o que a gente está alcançando. Se você olha aquilo como uma oportunidade de caramba, eu tenho ainda 87 dias, 60 dias para trabalhar nisso daqui, é outra coisa, entendeu? Então e quantas vezes nós conseguimos reverter, né? Sim. Quantas vezes? Até NOID. Sim. Recentemente, é o caso da Priscila, né, a Fono, Sim. Um caso de EB1, e que tinha uma NOID difícil. A NOID, para quem está em casa e não sabe, é uma notice com intenção de negar. A imigração dispara um documento, uma carta, uma notice, dizendo que tem a intenção de negar o caso. E a Priscila, tem até um vídeo dela no nosso Instagram sendo abordada por mim. Eu ligo para ela em videoconferência, era um final de semana, eu estava em casa e liguei com muita alegria para dar a notícia de que nós conseguimos reverter e ela foi aprovada. Então, por isso é importante que você entenda, você cliente, entenda que essa fase de juntada de documentos, seja lá na inicial ou mesmo na fase de RFE, ela pode determinar a aprovação ou a negativa. E Stephanie, essas reuniões são muito importantes, inclusive em reuniões internas, já mudamos inclusive algumas estratégias. Caso clássico aqui no escritório é da Nayara e do Diego Natan. Nayara, influenciadora, super conhecida. Diego, um cantor gospel, também super conhecido, foi vencedor de programas de reality show, como no Raul Gil, né? E Diego foi aprovado aqui conosco, mas a mudança de estratégia acontece ali aos 45 do segundo tempo. E eles abraçaram a ideia e aconteceu a aprovação. Ao invés de reclamar, de murmurar, poxa, vocês resolveram mudar a estratégia ali aos 45 do segundo tempo. Sim, eu resolvi mudar. Nós resolvemos aqui fazer uma alteração de curso, de rota. E deu certo. É sempre com o propósito de melhorar, de potencializar as chances de aprovação do cliente. Ele não devia estar irritado, ele devia estar feliz, porque tem um escritório que se importa com ele e que não embrulha e manda. Não olha para ele como um número, mais um, e só está preocupado com as cifras que ele paga ao escritório. Não, muito pelo contrário. O nosso propósito aqui é fazer esse cliente conseguir alcançar o resultado dele. Então, essas reuniões, para a gente já caminhando para o final, Stephanie, por isso essas reuniões são muito importantes, até lá na fase final de revisão. Exatamente, Douglas. E aí a própria Beatriz falou, né? Então a gente vai analisando também o cenário da imigração
e em conjunto, nas nossas reuniões, a gente coloca casos específicos para olhar para esse cenário. Então, até... Peraí, e esse cenário da imigração muda muito ou não? Tem acontecido, Douglas, e não só, né, na primeira fase, no primeiro protocolo, mas também para além disso, tanto para estudante, quanto para aplicação de ajuste de status. Até os formulários vêm atravessando modificações? Também. Então, a gente não pode deixar qualquer lacuna aberta. E aí é importante que, ao chegar uma RFE, ao chegar uma negativa, a gente, como equipe, olhe para aquilo e também trabalhe na nossa equipe, na documentação, com o cliente, o que a gente pode melhorar ou o que a gente já pode fechar no caso dele. Ou, olha, a gente fez uma estratégia, mas a gente ainda está sentindo uma falta de tal documento. Ou a gente tem um caso recente também que era todo encaminhando para a administração, mas quando a gente olhou um pouco mais o caso e a gente, em conversa com a própria cliente, a gente viu que o caso seria muito mais voltado para a estética e o sucesso que ela teve na estética, então a gente reformulou a rota dela, isso compatível com o que ela veio colocando de documentação. E aí um caso que fica um ano e meio para o cliente nos fornecer documentação, por exemplo, é um caso que ele vai demandar mais tempo também da gente. Então, quando o cliente que está um ano sem prover todos os documentos, e aí ele começa a colocar novamente, não vai ser rapidamente que a gente vai fechar ele e protocolar. Por quê? Porque já passou um ano, a gente vai ter que revisitar aquilo que ele já havia colocado, e pode ser que ele vai ter que alterar aquilo, até porque a gente está falando de um ano de diferença. E aí os modelos tem que a gente documentos ali que já estão obsoletos e a gente tem que analisar a documentação de acordo com o cenário do USS atual, né? Exatamente. Então, o modelo que a gente tem hoje, por exemplo, de já é diferente de 2 anos atrás, de um ano atrás. E não porque não era bom, mas é porque agora a imigração deixou claro sobre o que ela exige, então a gente vai ser mais assertivo. Então, por que eu vou trabalhar com o modelo que eu trabalhava 2 anos atrás, se agora eu tenho outro olhar da imigração? Um exemplo clássico é a CTPS. A carteira de trabalho, ela era muito aceita inicialmente, 4, 3 anos atrás, para comprovação do tempo de experiência. E hoje em dia, esquece. A imigração não reconhece aquilo. Douglas, mas é o documento oficial que comprova o tempo de experiência de um profissional no Brasil, que presta serviço no Brasil, sob a perspectiva das leis trabalhistas no Brasil. Pois é, mas a imigração é muito clara quando fala no seu manual de política que o empregador precisa entregar uma declaração de tempo de experiência. Empregadores atuais ou anteriores, né? Então, a CTPS, a carteira de trabalho, a gente tem encontrado resistência da maioria dos oficiais de imigração, por isso que hoje a gente não utiliza mais. Então, essas modificações, elas acontecem. O Departamento de Imigração dos Estados Unidos, ele também passa por atualizações, por modificações, por um entendimento diferente do governo anterior. Havia uma gestão, né, desse departamento antes, e agora há uma nova gestão, um novo presidente foi eleito nos Estados Unidos, então o entendimento, a leitura, a perspectiva é diferente. O formulário, por exemplo, o I-485, que é um formulário de pedido de ajuste de status, ele sofreu recentemente alterações importantes. Então, não é simplesmente embrulha e manda. E por falar em embrulhar e mandar, Stephanie, esse aqui é um processo inteiro, né? Não. Ah, não? Isso aí é uma pequena parte, né? Fala somente das documentações, algumas evidências que estão aí, que vão... Mas está escrito aqui, caso completo. Não é um caso completo. Caso completo de documentação. Ah, o cliente terminou de colocar a documentação. Então, para você ver, né? Não, quando o cliente Você fala tem assim, um caso completo aí? Para o pessoal que está em casa? Um caso completo? Separei um para a gente olhar. Então, esse não é um caso completo. Não, esse é só a documentação. É só documentação completa. Evidências para a gente colocar junto no processo. Ok, então entra aqui. Ah, entendi. Então eita. Só Jesus na causa, hein? Entendi. É desse tamanho? Exatamente. Entendi. Então, por quê? Cada evidência dessa vai ser defendida neste processo, num processo então, bem robusto. Essas evidências são utilizadas aqui. Exatamente. Esse é um processo que tem aqui que a gente utiliza como modelo para apresentar para os clientes. Exato. O tamanho da... Não vou chamar de encrenca, não. Aqui é o tamanho da bênção, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Tá certo.
Bom, queria as considerações finais. Queria agradecer a presença de todas vocês que abrilhantaram esse bate-papo aqui sobre essa fase inicial dessa esteira de produção. É só o começo, tem muita gente para entrar nesse debate ainda. Tem a turma lá de peticionantes, tem pessoal do Business Plan, do Professional Plan, de tradução, as meninas lá da assessoria que tiram dúvidas o tempo todo, né, Stephanie? O dia inteiro, todos os dias. Tem ainda... que mais? Formulários. Tem ainda a equipe de formulários, que é super importante. Tem muita gente. Obrigado, Júnia. Eu agradeço o convite. É muito importante que o cliente sempre concentre todas as dúvidas dele no nosso departamento, o departamento que está atendendo ele, para que ele tenha todas as questões sanadas e a gente sempre tenha êxito nos processos. Maravilha. Lucileide, muito obrigado pela presença, por esclarecer parte desse processo que é uma verdadeira engenharia com o objetivo de fazer o cliente ser aprovado. Sim, sim. Eu que agradeço e eu quero reforçar que toda solicitação, ela tem a sua fundamentação. Então, assim, recebam com carinho. Eu sei que a ansiedade bate aquele desespero, mas eu já inseri tanto documento, mas acredite, o setor de documentação, assim como todos os outros, não vão deixar passar nenhuma informação que não esteja clara, porque do mesmo jeito que não fica claro pra gente, não vai ficar claro para o oficial. Então receba com carinho. Então a gente está aqui para aumentar as suas chances de aprovação e não para atrapalhar o seu processo. Beatriz Gomes, muito obrigado pela sua presença e sempre traz uma lucidez para os nossos bate-papos. Muito obrigado pela presença. Prazer imenso estar aqui. Não existe processo forte sem evidência forte. Quando o cliente entrega para a gente tudo o que a gente pede com atenção e agilidade, ele está ajudando a construir e aumentar as chances de aprovação dele. Nós estamos aqui para auxiliá-lo nisso. Eu vou pedir à minha equipe de produção e edição que coloque em letras garrafais com destaque essa frase da Bia Gomes. Não existe um processo forte sem evidências fortes. E aí coloca na edição com letras garrafais e ainda coloca assim, ó, by Beatriz Gomes. Chegou a sua vez, Stephanie, muito obrigado pela sua presença, por ter feito parte desse Papo com DG. Então, Douglas e quem está assistindo a gente, como você falou, ainda temos outros setores para conversar também, mas eu acho que como é a parte inicial, que depende mais do cliente, é a parte da documentação, por isso é tão importante a gente falar sobre isso hoje, né? Então, eu sempre, quando a gente tem reunião com o cliente, eu falo muito sobre isso. Esse tempo é o tempo em que a gente vai precisar que o cliente se dedique, porque isso vai fazer parte lá na frente também. Então, como a Beatriz falou, né, não existe processo forte sem evidência forte. E quem vai nos ajudar a fazer isso é o cliente. E então, o nosso trabalho nessa parte depende muito do cliente. Então, se existir alguma dúvida, ou, poxa, mas está levando muito mais tempo do que eu imaginava, chama a nossa equipe, vamos conversar, porque a nossa parte é fazer com que você entenda o porquê que a gente está pedindo cada evidência. E que a gente não está pedindo somente, poxa, vamos colocar isso aqui para ganhar um pouco mais de tempo dentro do processo do cliente. Não, quando na verdade o que a gente quer é entregar qualidade e que a gente vá atrás da aprovação, que é esse o nosso papel. Maravilha! Esse foi o Papo com DG de hoje, com esse debate sobre fase inicial, a fase de juntada de documentos tão importante para o seu processo. É claro que o escritório, para dar celeridade aos processos, a gente já começa imediatamente depois que analisa o perfil do cliente, a gente já começa a trabalhar, a desenvolver o plano de negócios, a desenvolver petição, porque a gente já tem uma base inicial que é o currículo do cliente, é a análise que foi feita lá ainda naquele momento de conversa, de análise com o cliente, em que visto ele se enquadra, qual o perfil profissional e acadêmico desse cliente. Então, com base nisso, com base nessas informações iniciais, a gente já consegue ir desenvolvendo o plano de negócios, a gente já consegue ir desenvolvendo até petição. Mas é impossível
avançar com a conclusão desse processo de forma robusta, como foi dito aqui amplamente, sem que essa fase inicial de juntada de documentos tenha sido concluída de forma satisfatória. Por isso, esse bate-papo foi muito importante e eu convido você a conversar conosco. Você que ainda não decidiu, você que ainda não contratou o escritório, conversa conosco. Conversa com a nossa equipe, com o nosso departamento comercial, bate um papo conosco. Nós queremos construir, ajudar nessa construção do seu planejamento imigratório, do seu sonho americano, tá bom? A gente está aqui para te ajudar. Um grande abraço, até a próxima. Beijão no coração, Papo com DG. Fica por aqui. Bora. Muito obrigado. Que isso? Uma invasão aqui, rapaz, um assalto aqui. Eu falei com o pessoal, tá vendo? Minhas balinhas não param aqui, meu pote não para cheio, cara. Impressionante. Até o Ailton, até a produção, rapaz. Arrasou.